Atenção Brasil, primeiro tema na tela do canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. A gente já começa falando de polêmica, mas polêmica com P maiúsculo, né? A pergunta é a seguinte: interfere diretamente na briga pelo G4, interfere diretamente em um dos jogos decisivos desta penúltima rodada da segundona. Olha o GC aqui na tela, sobre a situação financeira do Avaí. Situação financeira do Avaí pode favorecer a equipe do Remo? Olha primeiro na tela do canal do YouTube o que o Remo deve, ou melhor, o que o Avaí deve para o seu elenco profissional de jogadores. São 2 meses de salários atrasados, CLT, né? 6 meses de direito de imagem, que é a grande parte do salário dos jogadores, e a premiação do título do campeonato catarinense. Nem isso a diretoria do Avaí deu conta de pagar. Foram campeões para cima da Chapecoense e não receberam até hoje a premiação do campeonato estadual. Tem o quê? Tem mais ou menos 8 meses, né? 8 meses até hoje. A premiação não saiu. E a diretoria não deu previsão de pagamento para os jogadores. Diante disso, circulou nas redes sociais uma notícia fake, né? De que a equipe do Avaí jogaria com o time sub-20. Os jogadores não queriam treinar, de fato não treinaram, não vão se concentrar. E o sub-20 da equipe do Avaí jogaria contra a equipe remista neste sábado às 4h30 da tarde. E é claro, com o sub-20 a situação do Remo ficaria muito mais facilitada, muito mais resolvida para uma vitória. O Remo que vencendo praticamente confirma o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o primeiro acesso da história da equipe remista. E aí nós fomos atrás da informação, falamos com vários amigos que a gente tem em Santa Catarina, a pressão foi grande de outros veículos de imprensa também, não é apenas o Goiás que está envolvido aí nessa questão da disputa, tem o próprio estado de Santa Catarina com 2 equipes, Chapecoense, Criciúma, tem o estado de São Paulo também com o Novo Horizontino, né? Tem o futebol paranaense com Coritiba, com o Atlético Paranaense. Enfim, a briga ela é gigantesca, é uma briga generalizada por uma dessas 4 vagas restantes. E aí o Avaí ontem se posicionou oficialmente com essa nota oficial, coloquei na tela do canal do YouTube, desmentindo essa informação, tá aí, ó. O Avaí Futebol Clube vem a público esclarecer que é falsa a informação divulgada pelo jornalista Igor Wilson no portal Liberal, que é lá de Belém do Pará, que o clube utilizaria apenas atletas das categorias de base na partida do próximo sábado contra o Remo. O técnico Vinícius Bergantin não concedeu nenhuma entrevista recente e a fala atribuída a ele foi retirada do contexto de uma coletiva de imprensa realizada depois da partida contra o Vila. O Avaí reitera o seu compromisso com a sua torcida apaixonada e a sua história centenária e reforça a importância do exercício do bom jornalismo, pautado pela transparência e pela veracidade das informações. Ou seja, tá claro para mim que existe um clima da imprensa paraense para tumultuar esse jogo. Para eles é interessante, né? Causar aí desinformação, não que todos estejam fazendo isso. A imprensa paraense é muito séria e lá tem grandes profissionais. Mas esse rapaz aqui, pelo jeito, promoveu desinformação, tanto que foi desmentido por uma nota oficial do Avaí, né? Diante disso, a pergunta que fica é a seguinte: a situação do Avaí, financeiramente falando, são 6 meses de direitos de imagem. Para quem conhece um pouquinho aqui o futebol, e eu tô aqui do lado de 2 ex-jogadores que viveram isso na pele, a CLT, que é o que paga imposto, né? Entre aspas, impostos mais pesados, a CLT às vezes representa 30%, 40%, 50% do salário do jogador. A grande parte daquilo que ele recebe vem no direito de imagem. Ou seja, você tem aí uma realidade de jogadores que estão sem receber o grosso do salário há muito tempo, há quase metade do ano, 6 meses. Então é uma situação assim, lamentável. E eu tenho falado isso aqui, a diretoria do Avaí é uma diretoria incompetente sob todos os pontos de vista. O Avaí não é uma instituição, porque a torcida é maravilhosa, a cidade é linda, mas por parte, né, da diretoria, o Avaí merecia estar na 4ª divisão, porque tem uns 3 anos que esses caras não pagam ninguém. Sabe, lamentável, uma coisa ridícula. Mas aí o que me interessa é o seguinte: o Remo será ou não beneficiado por essa questão financeira da equipe do Avaí? Essa é a pergunta, porque se o Remo for beneficiado, de qualquer forma, em qualquer aspecto, isso prejudica, traz um balanço favorável à equipe do Remo nessa reta final da Série B, uma reta final tão equilibrada, né? Ô, meu querido maestro Tim, começo por você. Você vê aí a situação financeira do Avaí interferindo no G4, interferindo nessa briga? Faltam daí 2 jogos para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. É polêmico o tema, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço meus amigos Jean Lopes, meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê, para Giovana, para o Moisés Início, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, Thiagão, um tema bem polêmico. Eu vejo que a situação do Avaí, ela é crítica em relação a essa questão financeira. E aí é lógico que cada jogador
reage de uma certa forma. O que eu vejo que pode ser facilitado esse jogo para a equipe do Remo é se tiver realmente mudanças, alterações no time da equipe do Avaí, em tirar jogadores considerados titulares, porque a gente viu. Final de semana passado, o Avaí esteve aqui em Goiânia enfrentando o Vila Nova. É um time que tem uma qualidade boa, né? À toa que estava perdendo 2-0, buscou o resultado, empatou com o Vila, fez um jogo até melhor do que o Vila Nova, comandou o jogo mesmo fora de casa. Então é um elenco que tem jogadores interessantes, é um elenco qualificado, que poderia até tá brigando na parte mais em cima da tabela, brigando aí pro acesso, e nesse momento tá em fim de festa, assim como o Vila Nova e também a equipe do Atlético. Então, se tiver essas mudanças, se tirar alguns jogadores considerados titulares, principalmente desse time que enfrentou o Vila Nova no último final de semana, para colocar jogadores reservas, lógico que não deixa de facilitar para a equipe do Remo. Agora, eu não vejo assim, não. Essa questão financeira, ela não vem de hoje, ela vem arrastando. Você trouxe aí o tanto tempo que esses jogadores estão sem receber aí contrato de imagem, premiação do título do Catarinense. Então, eu sempre vejo e passei por essa situação várias vezes, que é muito melhor você vencendo, receber, do que você entregando, perdendo, desistindo. Se bem que esses jogadores no final aí da temporada que estão sendo prejudicados em relação a esse não pagamento, eles têm todo o direito depois de acionar o próprio Avaí na justiça, e realmente concordo com você, a diretoria do Avaí precisava de tomar atitude. A própria CBF, isso não cabe mais no futebol, esse tipo de situação. O time da grandeza do Avaí passando por essa situação de não pagar jogadores, tinha que ter até uma punição maior, sem dúvida nenhuma, por causa desses dirigentes. Então, se eu fosse um jogador do Remo, comissão técnica, diretor do Remo, eu não iria com esse espírito de achar que vai ser fácil, até porque tem a questão financeira também de outras equipes, que a gente tem falado aqui muito em relação à mala branca, e esse jogo é importante demais para os concorrentes do Remo. Então, com certeza vai ter essa ajuda financeira para esses jogadores do Avaí. Então, não deixa de ser uma questão de um incentivo a mais para eles conseguirem um dinheiro nessa final de temporada. Então, eu imagino que o Avaí não vai facilitar para o Remo. O que pode acontecer é ter alterações, saírem jogadores aí, não irem para essa partida, e colocar jogadores que são tecnicamente mais fracos. Meus amigos, 1h17 agora, a gente começou com uma audiência lá em cima, mas com os likes bem baixos, 84 apenas. Me dá 200 desse bloco aqui, vai. Sapeca like, e você que puder, mande também um superchat pra gente, que a sua mensagem é lida na hora. Você que fica aí reclamando, o Thiago não lê a minha mensagem. Manda superchat que na hora eu paro tudo que eu tô fazendo aqui para registrar a sua mensagem, tá? 1h18 da tarde, a Center Pisos já está no clima de Black Friday com promoções bombásticas. Comprando na Center Pisos, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, na GO 040, no Garavelo, pertinho do Anel Viário. A Camargo você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Metiza do Brasil. Fale com o nosso timaço e peça a tua cotação pelo telefone ou WhatsApp 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Gente, atenção, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550, no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra com o timaço da Autovia. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. E Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a cotação pelo 3246-7200. As lajes não são iguais. Lajes Santa Inês, pergunte a quem já fez. O Diego Barbosa tá ligado com a gente. Tiago, onde vai ser o jogo do Goiás e Novo Horizontino? Serrinha ou Estádio Olímpico? Serrinha, gente, a casa do Goiás é Serrinha. Um abraço pro Marcelo Souza, Rádio Band News, tô ligado. O Márcio Araújo também tá ligado. A torcida do Remo tá comprando todos os ingressos pro jogo contra o Avaí. Vitor Passos, Remo e Goiás subirão. Fica tranquilo, viu, Thiago? Tomara. Júnior Carvalho também tá ligado. Lontra de óculos, beleza. Depois eu te conto também quem tem óculos, meu filho. Depois eu te falo, viu? Aqui no privado. Desagradável. Júlio César Basílio Aragão também tá ligado. Qual a motivação desses jogadores com as contas todas atrasadas? Dinheiro que entra diretoria em bolsa. Aí tem um ponto também que é um ponto inverso, né? Põe o Jean Lopes aí na tela do canal do YouTube. Rapaz, o que vai chegar de mala branca para esses jogadores do Avaí,
E aí, assim, é o que eu tô falando, é uma coisa que eu tô sentindo, acompanhando as redes sociais, a imprensa de Belém do Pará. Estão criando um clima de que o time do Avaí não vai entregar, mas não vai dificultar a vida do Remo. Eu já penso completamente diferente. Eu não tenho essa informação, não tenho como provar, mas eu tenho certeza, meu amigo, que pelo menos uns 300 mil de mala esses jogadores do Avaí têm de oferta aí. O Goiás tem interesse no jogo. Quem mais? O Novo Horizontino tem interesse no jogo, o Atlético Paranaense tem interesse no jogo. Chapecoense, o Criciúma, todo mundo tem interesse no jogo, meu amigo. Esses jogadores aí, matando cachorro a grito, né? Sai, cachorro! Estão vendendo a janta para comprar o almoço do outro dia e o café da manhã. Você acha que 300, 350 mil, 400 mil não dá uma balançada nesses jogadores? Como diria minha vozinha, não dá uma balangada nesse povo? Ah, meu amigo, o jogador vê nota de 50 nessa hora, vê o Pixis, né? Pixis. Vê ali o barulho do Pix, o cara fica doido, dá onça, nem onça, hoje é Pix, né? Promessa de Pix já tá fazendo esses jogadores chorarem de emoção. Imagina ali na conta, verdinha. Esses caras vão jogar demais, cara. Eu acho que o Remo tá lascado. Mas enfim, Jean Lopes, fala pra mim. A parte financeira do Avaí, 6 meses de direito de imagem atrasado. Primeiro, lamentável, né? E mais lamentável ainda que o Avaí, mais uma vez, dispute a Série B do Campeonato Brasileiro, uma das principais competições do continente sul-americano, sem pagar os seus jogadores e permaneça sem perder um ponto sequer. Uma vergonha que isso ainda aconteça no Brasil. Vergonhoso, né? O Avaí disputando o mesmo campeonato do Vila, que paga tudo rigorosamente em dia, o Atlético que paga tudo rigorosamente em dia, o Goiás que paga tudo rigorosamente em dia, e tirando pontos dessas equipes sem pagar o salário dos seus jogadores, que é uma coisa básica. Todo pai de família, toda mãe de família que trabalha, merece o pagamento no final do mês, e nem isso o Remo tá dando conta. O Remo não, gente, o Avaí. Nem isso o Avaí tá dando conta. Mas enfim, Jean Lopes, você vê a situação financeira do Avaí favorecendo o Remo nesse jogo de sábado, jogo importantíssimo também pro Goiás, na briga pelo G4 da segundona? Chega pra cá mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes, mais dinâmico. Um grande abraço a você, aos amigos queridos, Maestro Tinho, o craque Danilo. Um abraço carinhoso para vocês e, claro, o mais carinhoso é para o ouvinte da Band News FM, para o amigo das feras do esporte. Thiago, pode favorecer como pode prejudicar, digamos assim, não é prejudicar, mas pode deixar o Avaí até mais perigoso do que seria em condições normais. É uma faca de 2 gumes, né? Pode cortar pelos 2 lados. Por quê? Porque você falou aí da mala branca. A mala branca pode... o jogador tá sem grana, tá sem dinheiro. Vem aí final de ano, Natal, Réveillon, despesas com filhos, viagens, férias. O jogador pode muito bem querer entrar, né, terminar a temporada com alguns quilos de alcatra no bolso. E outra coisa, essa manchete que, segundo foi dita pela diretoria do Avaí ser mentirosa, do jornalista lá de Belém do Pará, pode também injetar um doping psicológico, né, nos jogadores do Avaí, que pode se sentir ofendidos com isso e querer mostrar para esse jornalista que se a diretoria do Avaí estiver correta, ele mais milita do que faz jornalismo, né? Caso seja verdade o que diz a diretoria do Avaí. E é muito triste, né? O jornalismo deixar de fazer jornalismo e fazer militância. Eu sou jornalista de formação e eu quero honrar sempre a minha profissão. Outro detalhe, Thiago, e aí o Remo não tem nada a ver com isso, não tem culpa de nada do que eu vou falar. Mas essa questão de pontos corridos tem esse efeito colateral muito triste. Porque quando chega no final da competição, vários clubes abandonam a competição. O Vila Nova nosso que é um que já abandonou, né? O próprio Atlético não abandonou de vez, mas semi-abandonou, e outros estão abandonando. E aí quem vai enfrentar esses adversários levam vantagem em relação àqueles que enfrentaram esses adversários quando eles ainda almejavam vaga e eram muito mais difíceis. Exemplo, o Goiás jogou com o Avaí no segundo turno, o Avaí ainda sonhando com a vaga, pegou um adversário muito difícil, tanto que perdeu o jogo. E o Remo vai pegar o Avaí já abandonando a competição. O Remo não tem culpa, foi contingência que ocorreu na Série B. Mas facilita a vida do Remo em relação ao Goiás e outros, né? Curitiba, Atlético, quem enfrentou o Avaí antes. Então, tudo isso é muito ruim.
esse assunto é muito polêmico e muito importante. A gente deveria falar sobre ele durante horas, porque tem muitas nuances. Mas, por enquanto, fechando meu comentário, eu digo o seguinte: esse jogo com o Avaí nessa situação pode ser muito bom para o Remo, sim, mas pode ser também o contrário e o Avaí entrar muito mais forte, com muito mais sangue nos olhos, Thiago. 1h25, perfeita opinião do nosso Jean Lopes, e já tem superchat aqui pra gente. Ó, Curumim Elétrica, mandando R$5 aqui no canal do YouTube. Thiago, os caras voltaram para não configurar abandono de emprego, senão nem jogo teria. É o Curumim Elétrica aqui mandando R$5 pra gente. Obrigado pela audiência. Alô, grande Fabrício, da nossa Albino Construtora, atleticano, meu amigo, meu irmão. Tá mandando mensagem aqui, ó. Thiago, cabeça de jogador é complicada. Não seria mais fácil o Avaí receber a mala preta do Remo? Pelo jeito é mais garantido. Tá brincando aqui o Fabrício, né? Esse negócio de mala preta é complicado no futebol. E é crime também, né, gente? Essa aqui é a grande realidade. Alô, Zé Maria Reis também tá ligado? Thiago, já notei que o nome do Remo na tua boca é Açúcar. Ô, José Maria, mas é um time que tá disputando acesso com o Goiás. Eu vou falar de quem aqui? Da Portuguesa, da Aparecidense? Me ajuda, né? Me entenda também, me entenda. Deixa o like, vai. Edivar Rosa, boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço a todos vocês. Edivar Rosa, profissional da saúde, Papão da Curuzu, direto de Belém do Pará. Enzo Braz Silveira, também tá ligado? Pode ser até com sub-20, com o Messi no Avaí, que o Remo vai jogar do mesmo jeito. Joãozinho Trindade, já deixei meu like, Thiago. O Remo vai pagar 4 meses de salário do Avaí para vencer a partida. Estamos com a ponta. Ó, que beleza, coisa boa. Hélio Alves, o Avaí não tem treinador e não tá nem treinando. Treinador tem, né? Agora treinando também é um negócio que reta final de campeonato é complicado. O Cuiabá também não se concentrou e quase que ganhou do Goiás. Então eu não vejo isso daí sendo um ponto importante, não. 1h26 da tarde, precisando de uniformes para a sua empresa? Procure o Timaço da Elo Forte Uniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite a tua cotação pelo nosso telefone WhatsApp, 62981650131. Instagram, @Elo Forte Uniformes. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Eu disse e repito, da Nove Restaurante, uma verdadeira delícia. Eurodiesel 3576-3646. Especialista em injeção a diesel. Eurodiesel 3576-3646. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Venha para a Fricó, experimente, receita de deliciosos momentos. E é claro, né, gente, na Ismafer Ferramentas começou a grande pré-Black Friday bombando. Tá boa demais as ofertas, gente. Cada oferta melhor que a outra. Pega essa aqui. Furadeira parafusadeira 12 volts, 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é com o Timás da Ismafer Ferramentas. Ligue pelo 3093-3939. Ferramenta barata é com o Timaço da Ismafer Ferramentas. Danilo Dias Cracasso, chega pra cá também. Danilo, nesse momento é importante aqui, porque todo tipo de situação, ela tem um peso em reta final de Série B. Todo tipo de situação. E caso o time do Avaí não entre com a cabeça focada no jogo, pro Goiás é péssimo, porque o Goiás nesse momento disputa a vaga de acesso com a equipe do Remo. Pro Criciúma é péssimo, pra Chapecoense é péssimo. Eu tô vendo muita gente falando, tem uma campanha da torcida do Avaí para que o Avaí entregue o jogo. O jogador não tá nem aí pra esse negócio de rivalidade não, gente. Até porque a grande rivalidade do Avaí não é com a Chapecoense nem com o Criciúma. É com o Figueirense e com o Joinville. Historicamente, são os dois principais rivais da equipe do Avaí, da equipe havaiana. É uma rivalidade histórica com essas duas equipes. O que pode pegar é o fator financeiro. A mala branca, né, a falta de pagamento. Enfim, a situação financeira do Avaí favorece ou não o Remo para essa partida de sábado, 4h30 da tarde, estado da ressacada. Para o Remo uma decisão e uma decisão também para o Goiás, porque o Remo perdendo é mais uma equipe que o Goiás pode passar nessa rodada e jogaria até pelo empate no jogo final, que deve ser lá no estado do Mangueirão. Como que você vê essa situação? Como que você analisa mais essa polêmica na reta final da segundona? Alô, Cracasso, boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você. Uma quinta abençoada ao maestro, o ídolo nosso aqui, o Carlos Eduardo Tim, ao Jean Lopes. Jean, cadê meu vinho, Jean? Tô querendo tomar um vinhozinho, que eu ganhei justo, né? Jean. Mas também vou te ilibar disso, porque faz tempo que a gente não se encontra, né? Boa tarde pra você, pros nossos amigos ouvintes que nos acompanham lá em Rio Preto. O Marcelo tá nos acompanhando, em Sinop, no Mato Grosso, amigos do Pará e também do Paraná. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Thiago, funciona o seguinte, primeiro o Avaí não vai jogar com o time sub-20, fato, soltou a nota oficial e foi isso que se viu.
E mesmo com o salário atrasado, o time vem com 6 jogos invictos, né? São 3 vitórias, 3 empates. O time de jogadores e comissão técnica vem honrando, né? Honrando a instituição, honrando também os seus nomes ali. Sobre a diretoria, sobre os diretores, gestão que passa lá, eu prefiro me calar em relação a eles, porque eles nem merecem o desgaste da minha energia para falar de pessoas como eles, que lidam com um time como a instituição do Avaí, um time que já pisou várias vezes na Série A, fazendo uma gestão tão mal feita ao longo dos anos. Isso está intrínseco dentro da instituição por conta desses personagens que passam lá, e eu prefiro ficar omisso, porque eles não merecem a minha atenção, essa logística que eles fazem ao longo dos anos. Em relação ao detalhe do time sub-20 do Avaí, eles são o atual campeão da Série B. O time de sub-20 é muito bom, inclusive decidiram o jogo aqui em Goiânia com um passe de um e o gol de outro, o passe do Tylon, se eu não me engano, e o gol do Josmar. São 2 meninos que estão inclusive treinando no time profissional e foram campeão do sub-20 na Série B, ou seja, o sub-20 se calhar é tão bom quanto o time principal. Esses jogadores são guerreiros, isso temos que pontuar de fato. E esse jogo se torna, Thiago, nada de favorecimento ao Remo ou a outra instituição. Esse jogo ele se torna com uma nuance a mais, porque vai ter muitos holofotes observando, e os jogadores têm real noção disso, porque com certeza vão chegar incentivos que podem favorecer eles para ter um final de ano melhor, para receberem o que não receberam dessas pessoas que lá estão. O jogo dificílimo para o clube do Remo, por conta disso, por conta dos jogadores fizeram um protesto na hora certa, e certamente devem chegar a algumas agremiações que estão próximas ali brigando por uma dessas vagas aonde o clube do Remo ocupa. Eles veem esse jogo, os jogadores do Avaí, com a possibilidade de ao menos minimizar o que de fato tem por receber ao longo do ano. Então, um jogo não tem nada de favorecimento, o jogo é dificílimo pro clube do Remo. Eu vejo que vai ser um confronto interessante, jogadores do Avaí jogando pelo poderio financeiro que pode chegar de outros times para receber, e o clube do Remo jogando pelo seu acesso, pelo seu objetivo, que só depende dele. Vai ser a nuance desse jogo. 1h31 agora. Meus amigos, debate das cenas até as 3 da tarde, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Like Móveis, o like das cenas do esporte é da Like Móveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. E é claro, sempre bom falar para você da nossa Atlanta Contabilidade. Para você que tá afim de mais tranquilidade, foque no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Deixa a parte contábil com a gente. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Entre em contato pelo WhatsApp ou ligando 62982360008, 62982360008, Atlanta Contabilidade. Você já deixou o teu like aqui no canal do YouTube, gente? Eu preciso muito do teu like, viu? Um abraço aqui pro Carlos Silva, tá ligado com a gente, perguntando aqui qual que é o intuito da campanha do Superchat. Pra gente mesmo aqui, pra gente, dinheirinho aqui pra equipe, pra gente melhorar aqui a nossa condição. Superchat é pra isso, Carlos, entendeu? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Cássio Monteiro também tá ligado. Os caras começam um programa falando do Remo. Aí, Cássio, talvez porque o Remo esteja disputando vaga aqui com o Goiás, né? Aliás, o Remo hoje é o assunto mais falado do mundo, sabia, Tim? Nesse momento, o rei da Inglaterra, o rei Charles, ele tá falando do Remo. Ele virou pra rainha Camila, falou assim, amor, o Remo pode subir no final de semana. É o assunto mais falado do mundo, é o time do Remo. E ajuda, né, Cássio? Ajuda a imprensa brasileira, falada, escrita, telefonada, grafada, de todos os jeitos. Ajuda a imprensa, amigo, pelo amor de Deus. Daniel Roberto Nascimento tá ligado com a gente também, mandando aqui R$10. Tiaguinho, um abraço de Macapá pra você. O Remo não tem nada a ver com os problemas do Avaí. Danilo Dias é feraça. Gente, e só mais um detalhe que até me mandaram no WhatsApp. Que matéria mal feita. Eu nem sabia que tinha sido um rapaz da Liberal. E olha que a Liberal é um dos veículos aí de maior credibilidade do norte do Brasil. Uma rádio espetacular. Não pode, segundo o regulamento do campeonato, você escalar sub-20 em jogos específicos. Porque grande parte dos jogadores nem inscritos no campeonato está. Como que faz uma matéria dessa? Aí cria toda essa celeuma, essa briga, essa confusão. Tudo isso é por conta da matéria que foi feita. Exato. Que coisa lamentável. Mesmo o sub-20, alguns treinando, eles são devidamente inscritos, além de né? ser uma informação fake, é uma informação fake sem subsídio, porque o próprio regulamento do campeonato não permite. Então, exato, assim, loucura, né? Ser inscrito, inclusive os dois que decidiram o jogo aqui, né, tinha o Josmar e o Tylon, eles estão inscritos há muito tempo, figuram no sub-20, no qual foi campeão, mas já estão inscritos há bastante tempo. E do elenco do sub-20, apenas 6, Thiago, jogadores, 7, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, estão inscritos. É igual no Vila, tem o Pajé, no Goiás tem o já garoto estão desde Danilo, o começo, né, que já estão inscritos há mais tempo.